levantar suas mãos, vamos render graças a esse Deus maravilhoso. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo que você fez naquela cruz. Obrigada, Pai, porque o véu foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso, Pai. Hoje nós podemos desfrutar de tudo aquilo que você já preparou para nós, Pai. Obrigada, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor, por essa vida abundante que você preparou para nós. Oh, Senhor, só a salvação já bastava, Senhor. Mas Tu nos deu muito mais. A abundância da Tua graça, o dom da Tua justiça, Pai, para que nós pudéssemos reinar em vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Você pode agradecer ao seu Pai? Obrigada, Senhor. Obrigada por tão grande benefício para conosco, Pai. Oh, Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar? Esse louvor não é top? Aleluia. Eles já fazem meio caminho da gente, já está preparado, né? Meio caminho andado já. Já prepara um ambiente. Sabe, queridos, o louvor não é para que você chegue atrasado e tenha, não, mas ainda tem o louvor. Não, o louvor é para preparar o ambiente, preparar você para a palavra. Amém? Sabe, se vem mais cedo, você desfruta desse louvor, você vai receber a palavra diferente. Amém? E hoje, o Senhor, semana passada, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu disse assim, será que essa palavra é para mim ou é para eu ministrar? Né? Porque a gente tem que discernir o que está falando conosco. Né? Meu marido diz assim, que você já tem um monte de caderno lá, mas esses são meus devocionais. Eu aprendi a perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, o que você quer que eu ministre? É para mim ou é para o povo? E sabe que nessa semana ele disse, é para você, mas é para o povo também. Aleluia. Sabe, tem palavras que o Senhor primeiro trata conosco. E Ele foi tratando comigo, né? Sobre esse tema que a gente vai ministrar essa noite. Ele disse assim, a vida que eu tenho para você é uma vida abundante. Só que eu preciso que você viva uma vida intencional. Sabe, queridos, eu estava semana passada meio feito uma barata tonta. Sabe aquele dia que tem muitas coisas para você fazer, muitos afazeres mentais, muitas coisas que tomam o teu tempo. E eu não estava atentando às coisas do Senhor. Sabe que às vezes a gente vive num modo emergencial, não é? A gente eu faço meu devocional toda manhã, quando acordo, eu pego o meu caderninho, a minha Bíblia, eu faço o meu devocional. Mas sabe que o Senhor não quer que eu faça só o devocional? Ele quer uma vida intencional. Sabe, o dia todo, convidando o Espírito Santo para estar com você. Sabe, Espírito Santo, então, né, eu já fiz muito isso, mas às vezes você é tomada por tantas coisas e que você às vezes esquece. Estou confessando os meus pecados aqui para você. De você convidar o Espírito Santo. Espírito Santo, o que a gente vai fazer hoje? Né? Sabe aquele primeiro amor que a gente tem? Que a gente convida o Espírito Santo para tudo? Então, sabe, o Senhor me levou a voltar a isso. Ele disse assim, tem tempo para todas as coisas. É só você se organizar. E eu queria que a mídia colocasse lá Eclesiastes 3, a partir do 1. Sabe, ele disse assim, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele continua, vamos embora. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria,
tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempos de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Pula lá para o 11. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo, e também pôs eternidade no coração do homem. Sabe, Deus nos fez para sermos eternos. A morte foi só uma consequência do pecado. Ele colocou isso dentro de nós. Ele nos formou. Então, Ele colocou eternidade em nossos corações. Eu queria que a mídia colocasse aqui o cartaz. O título, Uma Vida Extraordinária. Sabe, Deus te chamou para você viver uma vida extraordinária. Sabe, muitas vezes você está me perguntando, mas eu não estou vivendo essa vida extraordinária. Ah, mas uma vida extraordinária, Deus não me chamou para a salvação? Sim, uma das máximas do Evangelho é a salvação, né? 1 Timóteo 4, ele diz assim que Deus desejo de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento dEle. Né? Desejo de Deus que todos sejam salvos, mas também que cheguem ao pleno conhecimento dEle. E outra máxima é o quê? Você ter uma vida abundante. Aleluia! Sabe, João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Aleluia! Aleluia! Romanos 5:17, ele diz que se pela ofensa de um só, se você quiser colocar os versículos, pode colocar. Se pela ofensa de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Sabe, Deus tem uma vida extraordinária para eu e você vivermos. Aleluia, aleluia. Eu trouxe aqui esse livro e outros da livraria. Infelizmente, esse livro não tem na nossa livraria. O Extraordinário, de John Bevere. Sabe, esse livro aqui, eu comecei a ler ele e ele me inspirou em muitas coisas. Sabe, ele diz assim aqui que uma das maiores bilheterias dos cinemas são bilheterias de filmes de super-herói. Uma das maiores bilheterias, as maiores bilheterias, né? Ele diz, são de pessoas extraordinárias, que fizeram feitos notáveis, que têm poderes, que têm habilidades extraordinárias. Sabe, eu não sei você, mas você já parou para pensar qual foi o plano de Deus principal para você? Qual foi o plano principal de Deus? Quando Deus parou lá, Ele disse o quê? Lá em Gênesis 26, acho que todo crente sabe, né? 1:26. Ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Sabe, Deus te fez a imagem e semelhança dEle. Sabe que você tem um Deus extraordinário? E esse Deus extraordinário não poderia, para os seus filhos, querer mais do que uma vida extraordinária. Sabe, quando eu era criança, não sei você, né? Mas quando eu era criança, eu amava brincar de super-herói. Não é? Não sei, eu vou entregar aqui a minha idade, né? Quem é da década de 70 aqui? Eita, tem bem pouquinha gente. Talvez tenha outros que sejam de 60, mas acho que a maioria depois, né? De 80, 90. Mas na minha época tinha um personagem chamado o Homem de 6 milhões de dólares. E a Mulher Biônica, não sei se muitos lembram. E era uma onda, né? Porque os efeitos especiais eram hilários, se você comparar com os efeitos especiais de hoje, né? Porque ele ia correr, aí fazia na câmera lenta. Né? E quando eu ia brincar com as minhas primas, todo mundo queria ser quem? James Sommers. Quem era James Sommers? A Mulher Biônica.
Não é? A máxima foi quando juntaram os 2 episódios, né? O homem de 6 milhões de dólares e a mulher biônica. Aí era o delírio, né? Daquela época. Mas sabe que eu brigava com as minhas primas para a gente, quem vai ser James Somers? Quem vai ser a mulher biônica? Por quê? Porque Deus colocou isso dentro de nós. Sabe, esse desejo pelo sensacional, pelo sobrenatural, pelo extraordinário, foi inspirado por Deus, para que nós vivamos uma vida sobrenatural. Sabe, eu não sei se você quando ora, ou quando você fala com Deus, você pede coisas ruins. Eu acho que não, né? A gente sempre pede coisas boas para o Senhor. Sabe, a gente sempre, quando a gente divaga, quando a gente vai estar lá naquele dia deitado, quando a gente está na praia, a gente olha aquele mar imenso, lindo. Sabe, o que você fica pensando na sua vida? O que você pensa? Você pensa em você conquistando coisas, em você vencendo, em você se superando. Sabe, você não pensa em derrota, não é? Eu não sei você, mas eu não peço para o Senhor, ai, Senhor, me dá uma derrota para que eu seja mais humilde. Não, né? Ninguém é doido para fazer isso. Ou, Senhor, me dá uma doença para que eu aprenda mais. Não, nós sabemos que isso não vem de Deus. Sabe? Thalita pregou aqui no domingo à tarde, sobre a bondade de Deus. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom, o seu caráter é bom. Sabe, ela leu um versículo, Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes. O que não tem mudança ou sombra de variação. Nosso Deus não muda, nosso Deus não é bipolar. Sabe? Então, toda boa dádiva vem dele, do Pai das luzes. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, nós fomos criados um ser trino. Quem é do verbo da vida já há algum tempo já sabe, né? O que a gente fala? Nós somos um espírito. Vamos lá, minha gente. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Então, Deus nos criou um ser trino. Não é isso? Só que assim, sabe qual é o que deve prevalecer? Nosso espírito. Nós devemos ser guiados por esse Espírito para que nós tenhamos uma vida abundante. Lá em Romanos 8,14, ele diz assim, aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito, esses vão desfrutar de uma vida extraordinária. Sabe, não tem como dar errado se você for guiado pelo Espírito. Não tem como. Agora, se você for guiado pela carne, ou pelas suas emoções, sabe que as nossas emoções, a nossa carne ainda não está convertida? As nossas emoções estão em processo, né? Nossa mente, nossa razão, mas a nossa carne só naquele dia que Jesus vem buscar eu e você. Amém? Que ela vai estar preparada. Romanos 8,19, ele diz assim, que toda a criação aguarda, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Sabe, toda a criação aguarda. E aí? E aí? Quando é que ela vai viver essa vida extraordinária? E aí, será que vai ser hoje? Será que hoje ela vai ser guiada pelo Espírito? Hoje ela vai deixar a carne dela de lado, as emoções dela de lado? Aleluia! Sabe, é possível. Se Deus falou, Deus não mente. Ele vela por sua palavra para cumpri-la. Aleluia! Aleluia, Deus é bom. Deus preparou para nós uma vida extraordinária. Sabe, vocês já pararam para pensar como que um bebê é gerado? Sabe, essa semana eu vou ter meu primeiro sobrinho agora em junho. Minha mãe vai ter o segundo neto dela de 5 filhos. Eu disse, né? Aí meu irmão mandou a ultrassonografia. E está muito diferente, né? Quando eu fui fazer a ultrassonografia, que eu estava grávida de Leonardo, o médico ia dizer, aqui está a mão, aqui está o pé, aqui está... Aí você olhava assim, onde que está? Né? Você não via direito. Era uma mancha lá e você confiava no médico. Ele dizia, é um menino. Como que ele viu que era um menino? Mas hoje está diferente, né? Hoje foi lá 3D, o narizinho, coisa mais linda, tudo, né? O nariz igual ao do meu irmão, todo lindinho lá, todo formadinho.
Sabe, Deus fez, no primeiro mês, é aquela sementinha, aí vai sendo gerado, o bracinho vai sendo gerado, a perninha vai sendo gerado. Perto de 9 meses, o pulmãozinho vai já se preparando para abrir. Vê que coisa extraordinária, não é? Nosso Deus é um Deus lindo. O nosso corpo mesmo, todos os órgãos funcionando plenamente, assim, era para funcionar, né? Mas se não está funcionando, creia, existe cura disponível para você. Amém? Mas tudo assim, vê, você não para pensar assim, eita, agora eu vou respirar, agora eu vou respirar. Não, é automático. Sabe, você não... Alô? Eita, eu respirei, será que meu pulmão está processando? Será que ele vai soltar todo o gás carbônico? Será que não vai contaminar meu corpo? Será que meu coração está batendo? Não. Veja que extraordinário. Se a gente parasse só por aí, de pensar, você já ia dizer, que Deus lindo, que Deus extraordinário. E Ele preparou essa vida extraordinária para mim e para você. Ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Você é semelhante a Ele. E se nós temos um Deus extraordinário, você também pode ser extraordinário. Você pode fazer feitos e maravilhas como Jesus, porque Ele disse isso na palavra dEle. Aleluia, aleluia. Eu queria que você, antes de abrir, queria que você abrisse, não, abra, 139:14. Vamos abrir lá. Veja que Deus lindo. Salmo 139:14. Eita. Já tem aqui, obrigada. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Sabe que lá no fundinho, lá você sabe que o Senhor é bom, que as obras dele são admiráveis e que os feitos dele são maravilhosos. Olha o que ele escreveu lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, a partir do 9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Sabe que se parasse aí já estava bom? Não é? Mas sabe que isso Paulo estava falando da velha aliança? Porque nem olhos viram, nem jamais penetrou em coração humano, nem teus ouvidos ouviram que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe o que Ele preparou para mim e você? Ele está dizendo lá no versículo 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito prescruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. Aleluia. Sabe o que estava lá? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Jesus. Jesus trazendo para mim e para você essa vida extraordinária. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, continua lá. Até o 16. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Assim também, o seu próprio espírito que nele está, a minha versão é diferente. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o próprio Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas nós temos recebido o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Aleluia! Nós não recebemos esse espírito do mundo. Sabe? Se você quiser viver naturalmente, aí eu creio que você vai desprezar o Espírito de Deus e vai viver com o Espírito do mundo. Mas não é isso que Deus tem para mim e para você. Amém? Disto também falamos, não em palavras ensinadas sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura,
Sabe quando você tenta pregar o evangelho, né? Para alguém que não aceitou o Senhor Jesus, para eles as coisas que a gente fala é loucura. Sabe, antes de você se converter, você já tentou ler a Bíblia? Não consegue, se não for com Ele. Sabe, se a nova criatura não tiver, o Espírito Santo não tiver habitando dentro de você, não consegue. Você vai ler, vai se cansar, vai se enfadar e não vai entender nada. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que eles não entendem. Sabe, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandecesse. Sabe, por isso que tem muita gente cega. Não entende o que Deus preparou para nós. Sabe, diz, você só quer ser. Não, eu sou. Não é isso? Sabe, você é filho de Deus. Deus é extraordinário, então você também é. Amém? Lá no 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? E que possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe, queridos, nós temos a mente de Cristo, por isso é possível. Se você renovar essa mente, como diz lá em Romanos 12:2, se você não se conformar com esse mundo, mas você renovar a sua mente, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que Ele quer, é isso que Ele deseja. Mas você tem que fazer uma coisa. Ele diz lá em Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, se você buscar o reino dEle, as coisas dEle, né? Buscar em primeiro lugar o meu reino, buscar em primeiro lugar a minha e a minha justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas, queridos. É impossível. Se você estiver alinhado com o Senhor, a sua vida não fluir. Sabe, queridos, eu não estou falando aqui de coisas materiais, não. Só coisas materiais. Sabe, eu ouvi uma frase uma vez que a pessoa, eu não lembro quem foi, que disse que um homem ele era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Sabe, Deus quer muito mais para mim e para você. Sabe, ele nos salvou, Ele nos deu o seu sozo. Sabe o que significa sozo? Não é só salvação, é cura, é preservação, é proteção. Aleluia, tudo isso é uma vida abundante, uma vida extraordinária. Aleluia. Queria que você abrisse lá em Lucas 4:18. Lucas 4:18. Quando o Leomar pregou lá no sábado, no evangelismo, o Senhor já tinha colocado esse versículo no meu coração. Eu disse, Senhor, como Tu é lindo, né? Que você confirma as coisas. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é Jesus falando. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar as vistas dos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu. Sabe, Jesus, você pode dizer, o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, mas sobre mim, não. Sabe, ele diz lá em Atos 1:8, ele diz que Jesus disse aos seus discípulos, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe, então foi para mim e para você também. Se foi para os discípulos, foi para mim e para você. E você vai ser a minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu vou te dar mais um versículo, Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Você está vendo que não é Jesus Cristo? Deus ungiu um homem
Jesus era homem, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Sabe, ele andou nessa terra como homem. E como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a terra, curando, ensinando e curando... Cadê? Me esqueci. Fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sabe, Deus é com você? Então é possível. Se Deus é com você, também é possível. Sabe, então esse Lucas 4:18 também é para você. Sabe, o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. O que me ungiu para evangelizar os pobres. Sabe essa palavra pobre aqui? Você pensa, eita, está vendo que diz lá naquela passagem que os ricos não entrarão no reino dos céus? Né? Que é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Não, queridos, ele não está falando pobre aqui, é escasso de dinheiro, não. A palavra que ele está dizendo aqui é a palavra pitocos, que é destituído de influência, de posição e de honra. Sabe, aquele que não consegue produzir o resultado desejado. É essa a palavra. Sabe, se você não consegue produzir o resultado desejado em sua vida, em certas áreas você ainda é pobre. Em certas áreas nós ainda precisamos ser evangelizados. Aleluia. Vê o que ele fala mais. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Sabe que tem muita gente precisando dentro da igreja ainda dessa libertação? Não que Jesus não tenha feito, porque Jesus já fez tudo o que é concernente à vida e à piedade para mim e para você, para que nós sejamos livres. Mas ele diz aqui, proclamar libertação aos cativos. Sabe que muitas vezes nós estamos cativos em algumas áreas? Nós ainda não entendemos o que Cristo fez naquela cruz para nós. E muitas vezes nós estamos ainda tendenciosos às coisas desse mundo. Como eu falei lá, 2 Coríntios 2, 1 Coríntios 4:4. Sabe que ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não resplandecesse sobre eles. Às vezes essa luz não está resplandecendo sobre a nossa vida. Isso é culpa de Cristo? É culpa de Deus? Não, é nossa. Restauração da vista aos cegos. Também esse versículo, né? Pôr em liberdade os oprimidos. Sabe que as armas das nossas milícias, a palavra diz, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas que se levantam em nossas mentes, que nos oprimem, né? Sofismas, coisas erradas que se levantam. Coisas que se levantam contra o conhecimento de Deus, para que a gente pare e não vive a vida extraordinária que Deus preparou para nós. Sabe? E o último que ele diz assim, apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus disse que ele veio para apregoar o ano aceitável do Senhor, ele fechou o livro e disse, já aconteceu, já está feito. Hoje começa uma nova fase. Hoje é o início de um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de libertação. Aleluia, aleluia. Hoje começa. Ele diz assim para aquele povo lá, o Messias chegou. O Messias chegou. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, Zaqueu, ele teve que subir numa árvore para chamar a atenção do Senhor, porque ele era baixinho, né? Qual é a área da sua vida que precisa subir um nível mais alto? Subir num lugar mais alto, numa posição mais alta, para que você chame a atenção de Jesus. Sabe, você pode estar aleijado em alguma área e precisar falar feito aquele cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe que tem áreas de nossa vida que nós precisamos clamar para o Senhor? Jesus tem misericórdia de mim. Aleluia. Sabe, muitos não queriam que ele incomodasse o mestre. Sabe, às vezes você
Não, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus... Ai, Deus não fala comigo. Sabe, eu escuto muito isso. Deus não fala comigo. Mas você tem parado para ouvir Deus falar com você? Sabe, queridos, Deus não fala... Ele pode falar, né? Voz audível, ele pode falar, com certeza. Mas sabe que Deus fala pelo testemunho interior? Ele fala pela sua palavra. Ele fala pelo seu irmão. Ele fala, se você olhar para o lado, para a natureza está falando. Aleluia. Aleluia. Não é só a voz audível do Senhor. Se você ainda não tem intimidade com Ele, busque na palavra dEle. Busque um irmão de oração. Busque se aperfeiçoar mais e mais. Cada vez que você se enche mais e mais dessa palavra, é mais fácil você ouvir a voz do Senhor. Sabe, a oração é uma coisa maravilhosa. Cada vez que você ora, o Senhor acrescenta mais coisas. A oração abre portas. Aleluia, aleluia. Se você quer viver uma vida extraordinária, você vai precisar fazer escolhas. Sabe, muitas vezes a gente acha que, como o pastor Humberto sempre fala, o reino de Deus é um pirlim-pim-pim. E não é assim. O reino de Deus é tomado pelo esforço. Exige um esforço de mim e de você. Que nós façamos a nossa parte, porque Deus já fez a parte dele. Aleluia. Mateus 7:24, ele diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, transbordaram os rios, sopraram os ventos, né? Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com grande ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Mas também, vê lá no 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram a mesma chuva, transbordaram os mesmos rios, veio os mesmos ventos e deram com ímpeto contra ela. E grande foi a sua ruína. Sabe, todos aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Sabe que não é só ouvir? Você vai ter que fazer uma escolha de você praticar. Elmar sempre tem uma... Tiago 1:22, né? Sejam praticantes e não mero ouvintes, enganando as vós mesmos. Sabe? Sejam praticantes, porque nós enganamos a nós mesmos. Vê lá o Tiago 1:25, o que ele fala. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nele persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado. Tem uma tradução que diz bem-sucedido em tudo que realizar. Olha a dica. Fica aí a dica, né? Como ele diz. Fica aí a dica. Se você quer ter uma vida abundante, uma vida extraordinária, considera essa palavra. Considera essa palavra. Aleluia. Isaías 1:19, ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para mim e para você. Sabe? Mas você pode estar pensando, irmã Cris, mas meu nome já está lá escrito no livro da vida. Então, eu não quero muita coisa, não. Eu só quero algumas coisinhas. Meu nome já está lá, já tenho a salvação. Sabe? E você vai perder a oportunidade de viver uma vida extraordinária. Aleluia. E cuidado também para você não fazer o contrário. Você ficar tão fascinado pelas coisas desse mundo e perder a sua salvação. Sabe que isso é possível. A gente se lambuza muitas vezes com as coisas que Deus nos dá. Então, por isso, tem que existir um equilíbrio.
Aleluia, aleluia. Romanos 12, 1. Geralmente a gente lê Romanos 12, 2, né? Mas o 1 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe que às vezes você pode não estar querendo muito vir para a igreja, né? Ai, hoje está me dando uma preguiça, não quero ir muito para o culto, acho que eu não vou. Faça isso. Faça isso, apresente o seu corpo como um culto racional. Sabe, se esforce para que você faça isso aqui. Sabe, aqui tem uma unção coletiva. Uma palavra pode salvar a sua vida. Uma palavra pode girar a chave. Uma palavra. Aleluia. Sabe, quando nós nos submetemos, nós estamos nesse ambiente de influência, Deus pode agir? Sabe, você está conectado aqui, ou deveria estar. Aleluia. E sabe, uma palavra que saia daqui, da Bíblia, pode mudar toda a sua história. Sabe, a gente quer viver, às vezes, o melhor de Deus nessa terra, mas nós, às vezes, não nos posicionamos. Nós temos que ter uma escolha, sabe? Escolha de servir o Senhor, escolha de se dedicar às coisas dEle. Nós vemos na Bíblia vários personagens, vários homens de Deus que fizeram suas escolhas. Sabe, se você for ver José foi vendido pelos seus irmãos, não é? E ele foi vendido para Potifar. E ele chegando lá na casa de Potifar, a Bíblia diz que Potifar viu que Deus era com ele. E tudo que ele fazia, ele prosperava. Ele fazia bem feito. Ele disse: eu vou colocar minha casa nas mãos desse rapaz. Não é? Estou parafraseando, amém? Vou colocar minha casa nas mãos desse rapaz. E sabe que José estava ali, ele usufruía de todas as coisas que estavam na casa de Potifar, né? Ele tinha liberdade, ele comia o que Potifar comia. Sabe que ele poderia ter se acostumado com essa vida? A mulher de Potifar começou a se enxerir para ele. Sabe que ele poderia ter pensado: eita, até uma boa, porque acho que eu vou ter mais influência, eu vou ter mais poder aqui dentro. Mas não, ele fazia o que era reto diante do Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele foi levado para uma prisão. E muitas vezes isso acontece em nossas vidas, por conta de um posicionamento nosso. Às vezes parece que as coisas estão dando tudo errado, né? Parece que aquela porta se fechou, parece que aquilo lá não deu certo. Por quê? Porque você tomou um posicionamento certo. O Senhor lhe deu uma direção e você cumpriu. Sabe, José foi para a prisão, então podia parecer que para ele as coisas não estavam acontecendo. Ele deu recado lá para o copeiro e ele esqueceu dele. 2 anos. Mas de repente, Faraó mandou chamar ele. Aleluia! E a vida dele se tornou uma vida extraordinária. Esse homem foi governador do Egito. Aleluia! Se ele não tivesse obedecido, se ele tivesse se encantado com a mulher de Potifar, ele não tinha vivido tudo aquilo que Deus tinha para ele viver. Aleluia! Moisés, sabe, ele era governador do Egito, José. Mas sabe que um governador do Egito, ele não tem poder para ir contra o faraó? Mas Deus fez um plano, né? Ele criou uma pessoa e colocou essa pessoa para nascer no ventre de uma mulher muito sábia. Uma mulher que escutava o Senhor, que seguia as direções do Senhor. E essa mulher colocou esse bebezinho num cesto e jogou ele no rio. Porque Faraó tinha mandado matar as criancinhas. E ela mandou. E direcionado por Deus, aonde que essa criança foi parar? No palácio de Faraó. Aleluia. Ali Moisés foi instruído, né, para ser rei. Foi capacitado com as coisas do palácio. E sabia que ele poderia muito bem dizer: essa vida está maravilhosa. Se o outro príncipe não for, quem vai ser o faraó? Vai ser eu. Quando ele descobriu que ele era hebreu, ele poderia ter dito: eu não quero essa vida. Mas ele tinha um chamado. Ele tinha um chamado e ele ouviu a voz desse chamado. Sabe?
E por conta dele ter ouvido essa voz, ter ido procurar as suas origens, às vezes parece que ele se deu mal, não é? Ele lá matou um homem e teve que fugir para o deserto. E lá nesse deserto passaram-se anos. Ele casou, ele teve filho, né? Ele cuidava das coisas dele. E estava bom demais, aqui ninguém vai me incomodar. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, não, lá eu tinha tudo, mas eu me incomodava. Deixa eu quietinho aqui, que aqui eu não sou incomodado. Só que Deus tinha um plano. E Deus apareceu para ele numa sarça ardente. Sabe que muitos aqui estão necessitando de que uma sarça ardente apareça para você, para que você cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer? Aleluia, aleluia. E Deus chamou ele e ele obedeceu. Sabe, a vida dele não pode ter sido aos olhos naturais extraordinária, mas aos olhos de Deus foi. Sabe, ele foi lá, ele confrontou Faraó e disse, me dê o povo que nós precisamos ir adorar a Deus. Vê como Deus é perfeito. Ele colocou dentro do palácio alguém que tinha autoridade para falar de frente a frente com Faraó. Aleluia, aleluia. E ele foi e disse assim, eu quero que você libere o povo aí para a gente ir cultar a Deus. Ele disse, não vá, mas deixa as mulheres, as crianças, os gados. E começou a fazer. Ele disse, não. Sabe por quê? Porque isso era uma arma de Satanás. Se ele deixasse as mulheres, ele teria que voltar. Não é? Ele teria que ir para trás, voltar no passado para pegar as coisas que ele deixou para trás. Você está me entendendo? Sabe, quando você não queima as pontes com o passado, o diabo sempre vai fazer você voltar para trás, você voltar para o teu passado, pegar as coisas que você não deveria ter deixado lá. Aleluia, isso pode atrapalhar toda uma jornada. Mas Moisés disse, não, eu vou levar tudinho. E ainda levou as riquezas junto. Quando o Faraó acordou, já era tarde. Ele já tinha atravessado o Mar Vermelho, né? Tentou ir atrás ainda, mas vocês sabem o que aconteceu. Se você não sabe, vai ler a sua Bíblia. Amém? Se você não sabe, vai ler a sua Bíblia. E Deus preparou uma terra extraordinária, que manava leite e mel. Sabe, mas o povo, Moisés tirou o povo do Egito. Sabe? Mas o Egito não saiu do povo. Então eles murmuravam, eles queriam voltar lá para o Egito. Ai, que saudade da cebola. Ai, que saudade daquela vida. Era escravo. Agora eles eram livres. Reclamaram de água, Deus deu água. Reclamaram de fome, Deus deu comida. Mas não estavam satisfeitos. E muitas vezes, sabe, Deus tem uma vida extraordinária para mim e para você. Mas sabe, se você estiver murmurando, reclamando daquilo que Deus já te deu, o novo não vai chegar. Aleluia, aleluia. Daniel podia ter se contaminado. Eita, 9 horas já vou acabar. Daniel podia ter se contaminado com as iguarias do rei. Não é? Ele poderia ter feito outra escolha, mas ele escolheu que ele ia servir a Deus. E porque ele não se contaminou, porque ele serviu a Deus, um reino babilônico foi colocado abaixo. Aleluia. Paulo, pense na vida de Paulo. Pense num homem extraordinário. Sabe, ele diz lá em Filipenses 3:5, circuncidado de 8 dias. Né? Linhagem de Benjamim, né? Linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, contra a lei fariseu. Sabe, ele disse assim, eu posso me gloriar na minha carne. Ele poderia dizer, não, minha vida está boa. Né? Onde eu estou aqui, perseguidor dos cristãos. Onde eu estou aqui, eu tenho prestígio. Onde eu estou aqui, eu consigo ter uma vida boa. Mas Deus teve um encontro com ele. E mudou toda a vida dele.
É impossível, queridos, é impossível você ter um encontro com Deus e a sua vida não mudar. Sabe, se a sua vida não mudou, se você não anseia pelas coisas do Senhor, alguma coisa está errada. Aleluia! Alguma coisa está errada se você não tem sede pelo sobrenatural. Você não tem sede pela essa vida extraordinária que Deus preparou para você. Aleluia! Sabe, nós vemos lá que por Paulo ter obedecido, Deus fazia milagres extraordinários através das mãos de Paulo. Pedro, sabe, Pedro, eu acho que se acontecesse o que aconteceu com Pedro, com muitos daqui, ela disse, não, eu vou sair da igreja. Um dia você viu, me chamou de Satanás. Não é? Jesus perguntou, o que o povo diz a meu respeito? Ele foi o primeiro ousado, né? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? Mas quando ele foi lá, Senhor, tem compaixão de que Jesus explicou o plano, o que ia acontecer com ele. Ele disse, Senhor, se compadece de ti, não faça isso. O que Jesus respondeu? Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Sabe, podia ter saído lá, poxa, me chamou de Satanás, poxa, o que aconteceu? Sabe, ele podia ser uma pessoa cheia de mimimi e não cumprir os planos de Deus para a vida dele. Aleluia. Mas nós vemos que vida extraordinária. Pedro, sabe, nos inspira, porque é possível. Se Pedro conseguiu, por que eu e você não vamos conseguir? Aleluia. Sabe, quando estava no barco lá, Jesus estava lá falando com algumas pessoas e disse, atravessem, vão vocês, atravessem que eu vou orar. Estou parafraseando. Eu vou orar. E aí os discípulos embarcaram e foram. E Jesus resolveu ir ter com eles à noite, eles já estavam em alto mar, à noite, e ele foi ter com eles. E ele começou a andar sobre as águas. E os discípulos, vendo, se aterrorizaram. A Bíblia diz que eles gritaram apavorados. Aí o mestre disse, sou eu. Jesus disse, sou eu. Aí Pedro, ousado, né? Poderia ter ficado calado, com medo, eu não vou perguntar nada. Ele disse, mestre, se é tu, manda eu ir contigo por sobre as águas. Aí Jesus disse, vem. E ele foi. Sabe, muitas vezes a gente diz, Pedro afundou. Mas ele andou sobre as águas. Você anda sobre as águas? Eu não ando, mas você anda sobre as águas? Ousado. Sabe, o que aconteceu ali? Uma atitude, uma ousadia. Sabe, eles estavam todos no mesmo barco. A escuridão era para todos, os ventos contrários estavam ali para todos. Mas ele teve uma atitude diferente. Aleluia. Sabe que nós vivemos no mesmo mundo, no mesmo planeta, mas as nossas atitudes podem romper com o sobrenatural. Aleluia, aleluia. Nosso maior impedimento é aqui, ó. Nosso maior campo de batalha. Tem até um livro de Joyce Meyer que eu pedi para as meninas colocarem. O louvor pode vir? Campo de batalha da mente, de Joyce Meyer. Porque o nosso maior impedimento está aqui, ó. A guerra que tem que ser vencida está aqui. Aleluia, aleluia. Criar um ambiente de distração é uma das armas de Satanás. Sabe, Pedro afundou por quê? Porque ele se tirou os olhos de Jesus. Ele foi ver o vento, foi ver a água e afundou. Então, a distração, como diz, né, no nosso ministério, a distração é inimiga da unção. Mas pregou sobre a unção. Se você não viu essa ministração, veja lá. Foi maravilhosa. Sobre a unção disponível. Existe uma unção disponível para você viver essa vida extraordinária. Aleluia. Aleluia. E quando nós vemos a vida que Pedro teve, sabe, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele poderia ter tido o mesmo fim que Judas teve. Sabe, mas essa parte da Bíblia, quando Pedro saiu dali, que ele viu o que ele fez, e que ele olhou para o Senhor e encontrou os olhos, eu acho que deve ter sido a coisa mais linda desse mundo. Imagine você encontrando os olhos do teu Senhor. Aleluia, eu creio que ali mudou muita coisa. Mas quando Jesus apareceu para os discípulos, para as mulheres, ele disse assim, chamem os discípulos e a Pedro.
Chame os discípulos e a Pedro. Se existia alguma coisa em Pedro, que ele disse, não, eu não faço mais parte. Eu não sou mais parte do discípulo. Eu neguei Jesus 3 vezes. Mas ele disse, chama Pedro. Chama Pedro. E nós vemos a trajetória. Atos 15:15, ele diz assim que as pessoas colocavam os enfermos nas calçadas para que a sombra de Pedro curasse. Sabe, lá em Atos 2, a Bíblia diz que ele pregou e 3.000 se converteram. Atos 4, ele pregou, 5.000 se converteram. Aleluia, que vida extraordinária. Isso é uma vida extraordinária. Sabe, você gastar e se deixar gastar por amor às vidas. Isso é uma vida extraordinária. Eu acho que não tem riqueza. Sabe, eu estava falando com a Ana, né? Ela disse, assim, cada vez que se converte uma pessoa, ela diz, você chora. Eu disse, porque é impossível. Sabe, queridos, nós éramos pecadores, né? Pobres, nós estávamos cegos, nós estávamos nus e nós íamos para o inferno. Mas Ele nos resgatou, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, eu quero que você fique com uma coisa na sua cabeça. Sabe, em 1 Pedro 2:9, ele diz assim, vós sois. Ele não está perguntando se você é ou não é. Ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Mas tem depois uma coisinha, a fim de. Sabe? Você é tudo isso, mas para um propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. A fim de quê? De proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não esqueça disso. Sabe, você vai viver uma vida abundante se você quiser, se você fizer as escolhas certas, se você renovar a sua mente. Mas tem um propósito. Não esqueça do propósito, senão nada valerá a pena se você esquecer o propósito. Aleluia. Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com esse século. Não se amolde a esse mundo, mas renove a sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Sabe, Josué 1:8, ele diz, não cesse de falar desse livro da lei. Medita nele dia e noite, fazendo tudo o que está escrito nele, porque farás prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido em tudo. Sabe, se você quer ser bem-sucedida, esse é o caminho. Filho meu, Provérbios 4:20, filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o seu ouvido, não aparte dos seus olhos, porque isso é vida para quem acha, e saúde para o seu corpo. Sabe, tudo que você precisa está aqui. Tudo que você precisa, o que é concernente à vida, está aqui. Você quer uma vida abundante, está aqui. Esse é o seu manual. Aleluia, rompa com o ordinário. Sabe, muitas vezes você pensa, eu vou viver uma vida extraordinária, mas eu não sei nem por onde começar. Comece por aqui. Aleluia, é possível. Rompa com o ordinário. Deus tem uma vida extraordinária para mim e para você. Sabe, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero ser a melhor versão de mim. Eu quero ser a melhor versão de mim mesma. Aleluia, deseje isso. Vá atrás disso, procure isso, essa vida abundante. Aleluia, aleluia. Outro livro, Como Desfrutar da Abundância, T.L. Osborne. Sabe, ele diz aqui que pessoas talentosas têm desperdiçado as suas vidas, porque não sabem o que fazer, estão perdidas. Sabe, esse é um ótimo livro esse. Sabe, corpos que deveriam ser saudáveis, não são saudáveis porque não atentaram, a chave ainda não virou. Aleluia, aleluia. Queria que você fechasse seus olhos.
Aleluia. Pai, eu te rendo graças, Senhor, por essa palavra, Pai. A tua palavra é a verdade, Pai. Obrigada, Pai, por essa noite, Senhor. Obrigada por essa palavra que você colocou em meu coração e eu compartilhei com os meus irmãos. Que essa palavra ache uma terra boa, Senhor, e frutifique. Que a cada dia meus irmãos venham desejar mais e mais conhecer a você, Senhor. Ser transbordante do pleno conhecimento da tua vontade para a vida deles. Pai, abre os olhos do entendimento deles, Pai, para que eles vejam aquilo que você conquistou naquela cruz, Senhor. Obrigada, Pai, porque hoje nós já temos livre acesso. Obrigada, Pai, porque o véu foi rasgado. Obrigado porque eu posso entrar nesse lugar, nesse santíssimo lugar, e desfrutar da tua presença, Pai. Oh, Senhor, não há lugar melhor, Senhor. Não há, Senhor, não há lugar melhor do que estar na tua presença, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua abundância da graça, Pai. Obrigada por tudo que você já conquistou naquela cruz por nós. Oh, Senhor. Oh, Senhor. O que nós podemos desejar mais, Senhor, se não mais de você, Senhor, se não mais de ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua palavra diz que você nos guia a toda a verdade, Pai. Vem nos guiando, vem nos ensinando, Senhor. Vem nos ensinando, Espírito Santo, as tuas verdades. Vem colocando, Senhor, nos nossos corações mais e mais desejo de você, mais e mais fome e vontade de te servir, Senhor. Ô, Senhor, nós não queremos passar por essa terra, Senhor, como meros simples viventes, mas nós queremos fazer a diferença. Nós queremos tocar pessoas, nós queremos influenciar pessoas para o teu reino, Pai. Ô, Senhor, capacita-nos, Senhor, para entender, Senhor, tudo aquilo que você já preparou para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.